A paz do Senhor, irmãos, mais uma noite que nós viemos aqui estudar a palavra, mais uma terça-feira de estudo bíblico, de estudo da palavra. Hoje nós vamos ver o livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, a parte 2. Nós estudamos do 1 até o 25, do versículo 1 até o 25, na terça passada, e hoje nós vamos meditar no versículo 26 até o 40, que fala da ordem do culto, de como o culto deve ser organizado. Isso ali na igreja primitiva, algumas coisas certamente valem para os dias de hoje, não é? Então, vamos ler os textos do versículo 26 ao 40 para a gente iniciar. Primeiramente, nós vamos fazer a oração, que é necessário, porque isso aqui não é exatamente uma aula, isso aqui tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, que nós fazemos toda terça, é um estudo da palavra de Deus. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, que cada um dos irmãos que porventura venham assistir esse estudo, eles possam receber mais de Ti, Senhor. Recebe, Senhor, este momento de estudo da palavra, que eles possam compreender para além do texto. Que o Teu Santo Espírito possa ser o condutor, aquele que ilumina o estudo da palavra, aquele que ilumina e que fala aos corações de cada um conforme assim o Senhor determinar. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o livro de 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua. E ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito 3, isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas, quando havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quando não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignora, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, aqui, irmãos, ele sai tratando de assuntos do momento do culto, da profecia, do falar, da doutrina, do falar em línguas, e especialmente da profecia e do falar em línguas, né? Aqui no versículo 26, ele diz, voltando ao 26, para a gente somente trabalhar nesse 26, que ele é bem revelador, ele diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação.
cada um trouxera ao culto, Deus trouxe para cada um uma habilidade especial. Deus chama cada um para fazer algo que seja para edificação. Todos não sabem fazer todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Um traz um salmo, o outro traz a revelação por meio de profecia, outro traz a interpretação, o outro fala em língua, o outro traz a interpretação. O salmo naquele período, por exemplo, era cantado. Então, esses textos nós temos que ler de uma maneira não totalmente literal. Porque, por exemplo, nenhuma igreja cristã lê salmo, canta salmo. Nenhuma igreja cristã canta salmo. Mas naquele tempo era assim. Os salmos eram cantados no Antigo Testamento. Mas nas igrejas do cristianismo primitivo continuou sendo cantado. E depois isso vem se transformando em salmos lidos, como a gente lê na igreja de hoje. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, fala da questão da palavra e da sabedoria. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao vosso coração. Em Efésios 5:19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui, irmãos, tanto em Colossenses como em Efésios, coloca o salmo no lugar, na mesma proporção dos cânticos, porque os salmos eram cantados. E algumas provavelmente cantavam em hebraico ainda, como no Antigo Testamento. Nós estamos aqui entendendo que aquela igreja ela tinha uma forma de se comportar que era própria da época. Eu costumo dizer, e é corrente, de que você não pode interpretar um texto fora do contexto dele. Quando você interpreta um texto fora do contexto que ele estava, o contexto histórico, o contexto da região, o contexto do lugar, o contexto da época, você não consegue compreender o que é que está sendo dito. E às vezes transmuta, não é, para os dias de hoje. A coisa mais errada do mundo é você olhar para o passado com a visão de hoje e achar que aquelas pessoas elas são más porque faziam daquela forma que fazem. Isso é uma forma diminuta de fazer as coisas. Lá no 27, Paulo apresenta algumas diretrizes sobre a questão do falar em línguas. Diz assim no 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Ele limita aqui o número de 2 ou 3 sucessivamente. Veja, aqui ele está falando do falar em línguas como revelação. E nós vimos na terça passada de que o falar em línguas como revelação tem que ter intérprete. E aqui ele dá uma organização para isso. Não fale todo mundo ao mesmo tempo. A não ser que você fale, você intimamente, você e Deus. Aí pode. E lá no 13, veja, nós vimos isso da vez passada. Lá no versículo 13, que ele dizia assim: pelo que fala em outra língua, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, o falar em outra língua exige que se coloque, haja um intérprete. Isso nós vimos da vez passada.
E se não houver intérprete? Qual é o posicionamento? Se não houver intérprete, isso está dito aqui no 28. No 14, 28 diz: Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ora, aqui mostra uma coisa que nós já falamos da vez passada, na terça passada, de que se não houver intérprete e a oração, o falar em línguas, veio no sentido de falar à igreja, de revelar à igreja, sem intérprete não haverá revelação. Não poderá haver uma revelação. Então, nesse contexto, a pessoa deve ficar em silêncio, calado, falando com Deus. E o falar em línguas se transforma numa oração e não numa fala em línguas. Você pode falar em línguas entre você e Deus para a sua própria edificação. O crente pode falar em línguas sem intérprete se ele orar em línguas, ele se dirigir somente a Deus, não é? E quando fala dos profetas, ele diz, fale 2 ou 3. Aqui no 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Aqui tem 2 elementos importantes. Os profetas não podem na igreja várias pessoas profetizarem ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso não é inteligível, as pessoas não vão entender, né? E o segundo elemento desse versículo é que deve haver julgamento do profeta. Os outros julguem, né? Lá no capítulo 6, fala o seguinte, o capítulo 6, no versículo 5. Para a vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? E ali no capítulo 11, tudo de 1 Coríntios, no 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui demonstra que, primeiro, o profeta fala e os outros julgam. Não julgar o profeta, julga a profecia, para saber se é de Deus. Porque o Espírito que está no profeta, revelando algo ao profeta, ele está também no corpo, na igreja, que recebe a revelação e testifica de que é de Deus. O julgar significa isso. Lá no 30, diz assim: se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, se naquele momento, em algum momento, vier revelação a outra pessoa, e um está falando e vier uma outra revelação, um cala e o outro fala. Ou seja, ele quer dizer que não é para haver fala de profecias 2 pessoas ao mesmo tempo. Porque isso cria um tumulto e Deus não é Deus de confusão. Lá no 31, explica exatamente isso, um depois do outro. No versículo 31 ele diz: porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui tem 2 elementos importantes. Primeiro, de que o profetizar é um após o outro. Não é todo mundo ao mesmo tempo. E o segundo é que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O que é que isso quer dizer? Não é uma situação que toma o profeta. O profeta não é tomado por aquilo de modo de que ele não possa deixar de fazer. Não, ele pode escolher o momento oportuno para profetizar. Por quê? Porque o espírito do profeta, ou seja, o profeta não vai ser tomado pelo Espírito Santo, de modo de que ele não tenha mais o governo sobre si mesmo. Entende? Então, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta.
Não existe essa história, não, porque Deus me deu e eu tenho que falar. Não, não tem. Deus deu, encontre a oportunidade certa para falar, tenha discernimento. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Porque Deus não é Deus de confusão. Ali no versículo 33, tem a justificativa e a explicação lógica. Porque Deus não é de confusão, o 33, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ora, se Deus, ele é um Deus, o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, todas as igrejas devem estar alinhadas. É isso que ele está dizendo. E que Deus não é Deus de confusão. Deus não vai fazer com que uma pessoa profetize e a outra profetize também, e que haja várias pessoas profetizando, de modo que ninguém entenda o que está sendo dito. E assim nada será revelado. Então, dessa forma, seria uma confusão. E Deus não faz confusão. Por isso que o culto é racional. O culto tem que ter ordem, tem que ter decência. E a decência aqui é a organização, é a ordenação das coisas. No 34 diz assim, aí vem as polêmicas, né? Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei o determina. Essa afirmação é forte. Nós vemos como uma afirmação forte, né? Que conserve-se as mulheres caladas. Lá em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 12, Paulo fala a respeito disso, em outro momento. Nessa versão diz assim, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Em 1 Timóteo se refere ao ensino dos homens. E só que lá em Coríntios parece que todo tipo de conversa, todo tipo de fala seria proibido. Conserve-se as mulheres caladas na igreja. Veja, se isso fosse verdade, o que está em Coríntios, se fosse verdade, essa interpretação literal fosse aplicada na igreja, a mulher não podia profetizar. Só que o próprio Paulo fala que a mulher profetiza. Então, por isso que nós precisamos entender esse texto no contexto da época e no contexto local e no que ele está dizendo. Porque ele não seria contraditório ele dizer que a mulher permaneça calada e que a mulher pode profetizar? Porque lá, aí alguém diz, não, mas o que a mulher não pode fazer é ensinar. Pois bem, lá em 1 Timóteo ele fala da questão do ensino. Só que em 1 Coríntios ele fala de ficar calada, de não dizer nada. Então, assim, é para ficar calada só quando é ensino, é para ficar calada e não dizer nada em nenhum momento, mas e como pode profetizar? Tem contradição aí. Aparentemente tem uma contradição. Mas quando a gente vai ver lá no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 5, 11, 5, né? Diz assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Ora, então aqui ele está dizendo que a mulher pode orar e a mulher pode profetizar na igreja. Paulo já disse que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. É o dom superior que ele coloca. Então ele fala aqui que a mulher pode profetizar, mas que ela não pode profetizar com a cabeça, com os cabelos à mostra, como se ela estivesse com a cabeça raspada. Irmãos, existem duas interpretações para isso que não são contraditórias. Primeiro, que o cabelo, vamos falar da mulher falar sem o véu, o cabelo na época era algo muito sensual. Eu vou dizer de novo, nós não podemos olhar o passado com a visão moderna de hoje. Para os homens daquela época, cabelo era algo muito sensual. Então as mulheres não poderiam estar fazendo algo lá na frente
de uma maneira sensual. É isso. Mas, por isso que ele diz, profetize e use o véu. Porque se fosse assim, a mulher não poderia pregar na igreja, a não ser que tivesse de véu. E não é assim na prática da igreja protestante no mundo, nunca foi. É exceção alguma igreja que exige o uso do véu. Mas quando a gente vai ver ali, no 1 Coríntios 34, aí a gente tem que aprofundar o que ele diz, ó, porque não lhes é permitido falar. Esse não lhes é permitido falar não se caracteriza necessariamente por uma questão doutrinária. Não lhes é permitido falar, voltemos ao contexto da época. Seria desonroso a mulher falar. E por que seria desonroso? Porque a mulher casada, ela teria que perguntar ao marido, porque seria desonroso ao marido ela julgar o marido, que pareceria que, para a cultura local, para a cultura da época, para o que eles viviam, a mulher falar pareceria que ela estava superior ao marido. Então, por isso que ele diz que procure o marido para saber alguma coisa. Porque não lhe é permitido. E ele está usando assim, ó. Em outras palavras, ele está dizendo, seria escandaloso você fazer isso nesse tempo, porque não é permitido fazer isso. Então, para proteger o exercício da mulher e para que a mulher seja protegida e que ela exerça o ministério de profetizar na igreja, põe o véu, porque assim ninguém vai falar mal. Ou seja, ele não está dizendo que a mulher não fale no final. Ele está dizendo que ela fale colocando o véu. Por quê? Porque era exigido pela cultura da época. Porque não era permitido, porque era proibido pela cultura da época. Não é? E aí vem o 35, que é aquilo que eu falei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ele não estava determinando que a mulher não falasse na igreja. Percebe a diferença? Ele estava dizendo que para a mulher era vergonhoso falar na igreja. Nós precisamos entender o contexto. Ali nós estávamos... eram não só Corintos, mas todo o Oriente Médio da época, existia um mundo machista. Realmente, onde a mulher não tinha direitos. Não é? E em Corintos, na Grécia, né, que Corintos é na Grécia, os homens eram mais machistas ainda. Os homens na Grécia eram tão machistas a ponto de que as mulheres não poderiam ser professoras. Os mestres teriam que ser somente homens. As mulheres não poderiam ensinar a seus próprios filhos nada. Eles teriam que ir para serem mentoreados por mentores, por mestres, e eles ficavam morando na casa dos mestres. Isso era o honroso. Então, assim, nós não podemos olhar, nós não podemos olhar para aquela época e julgar aquela época e dizer que eles estavam certos ou errados. Nós podemos olhar para aquela época e ver o que era certo. E o apóstolo Paulo, dentro daquele contexto, ele protege a mulher. Ele diz, olha, não faça assim, porque as pessoas não vão entender daquele modo. Não vão aceitar. E aí ele fala como indecente, indicando um sentimento de que a igreja naquele primeiro século, de ter as mulheres instruindo na igreja, exercendo autoridades, isso seria desonroso. Quando nós vimos em 1 Coríntios 11, que ele fala de que o homem é cabeça e tal, vamos ver de novo para nós interpretarmos isso com mais profundidade. Então, 1 Coríntios 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, no versículo 3, ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora
ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, não rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E aqui vem, ele vai discernindo sobre isso. Tudo isso tem a ver com ser cabeça ou não ser cabeça. Aí isso sim é doutrina. O que está por trás disso é o ser cabeça. O que Paulo está preocupado é que a mulher não seja a cabeça do homem. E quando ele diz que a mulher, quando profetizar na igreja, profetiza com véu, ele está preocupado com isso, que a mulher não seja a cabeça do homem. Por quê? Porque o homem pode profetizar sem véu. Percebe que o que está por trás, por detrás de tudo, é a mulher não ser cabeça do homem. E aqui não é a mulher de modo geral. Isso teria problema para o marido dessa mulher. E assim, não está em jogo, em discussão aqui, a mulher solteira. Então, para entender o texto, é muito importante o contexto da época. Paulo não estava necessariamente ordenando que as mulheres não deveriam falar, mas dizendo que era desonroso falar sem véu nos costumes da época. E quando fala que interroguem aos seus maridos, Paulo certamente está falando das mulheres casadas, porque elas teriam maridos. Está falando de que as mulheres não estabelecessem contendas na hora do culto. Por exemplo, veja o que é que Paulo está querendo evitar, irmãos. Paulo está querendo evitar, no momento de que haver o culto, as mulheres fazerem questionamentos, fazer questionamentos. E isso poderia ser desonroso para o marido. E, consequentemente, para ela. E, consequentemente, para toda a igreja. Trazer confusão. E por isso que ele disse, se você quiser questionar o seu marido, questione em casa. Vamos prosseguir. Lá no 36, no versículo 36, diz assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Ele está dizendo, a palavra não começou em Corintos, a palavra começou em Jerusalém. Então não criem situações fora do contexto de onde a palavra começou. É isso que ele está falando. Não é? Dizendo assim que naquele momento, naquelas circunstâncias, isso era o que deveria ser aplicado. Lá no 37, nós vemos: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Então, se alguém se considera profeta, se alguém se considera que recebeu o dom de Deus, reconheça de que eu também recebi, e é por isso que eu estou escrevendo para vocês. Então, reconheça o dom de Deus que está nas minhas palavras. É isso que Paulo está aqui, na verdade, defendendo as palavras dele, né? E no 38 diz assim: e se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. E no 40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, na verdade, ele está dizendo assim, essas palavras que eu vos escrevo espiritualmente. Se vocês se sentem espirituais, profetas, reconheça também que eu sou. E que eu estou enviando essas palavras com esse sentido, para ministrar a vocês. E aí ele fala de Jerusalém, fala de Coríntios. Ele estava falando daquele povo, com a especificidade mais presente para aquele povo, nesses casos mais culturais, não é? Então, irmãos, em resumo, o culto tem que ter ordem. Ninguém pode profetizar várias pessoas ao mesmo tempo.
E não pode haver falar em línguas sem que haja alguém que interprete. E o falar da mulher na igreja era proibido, sim, naquela época. Era proibido naquela época a mulher falar na igreja. E falar, apenas falar, qualquer fala era proibido. O que não é nos dias de hoje. A mulher não tem proibição de falar na igreja nos dias de hoje. Pregar, ensinar, profetizar. Naquele período, a mulher poderia profetizar. Ele diz assim, ó, ele dá essa explicação do véu para evitar, porque ele diz, olha, a mulher pode falar na igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, a mulher pode falar na igreja. Mas quando ela for falar, use véu. Porque você não sabe que é proibido falar na igreja? Que é proibido falar em público assim? Use véu para que ninguém se escandalize. Para que não fique algo que seja desonroso. Mas ele não estava dizendo, eu proíbo as mulheres de profetizar. Eu proíbo as mulheres de falar. Não, ele estava dizendo, olha, é proibido. Ou seja, o costume da época não permite. Mas mesmo assim ele disse que as mulheres falassem e profetizassem na igreja, só que ele dá a dica de que ela use véu. Amém? Esse é, em resumo, a gente não vai aprofundar muito mais, porque aqui o estudo é nesse sentido, né? É um estudo mais aprofundado do que uma pregação, mas também não vamos levar todas as questões, porque isso dá panos para as mangas para vários estudos, né? Então, vamos orar agradecendo a Deus por este momento, por mais uma terça-feira que a gente estuda a palavra. Espero que o Espírito Santo possa melhor ensinar a cada um dos irmãos. Se tiver algum questionamento, pode fazer aí no chat, que nós explicaremos, buscamos as informações e podemos trazê-las na próxima terça-feira. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado porque tu és bom. Muito obrigado, Pai, pelos teus ensinos, pelas tuas orientações. Muito obrigado pela igreja do Senhor reunida. Muito obrigado por cada um dos irmãos que estejam assistindo, Senhor. Instrui, ilumina, explica, que o teu Santo Espírito possa ser o professor de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.